Primeiro mês do ano 2024, estamos iniciando um novo mês, e esse novo mês tem como tema a Igreja Viva comprada para viver em comunhão e santificação. Achei muito importante essa temática que o Senhor tem preparado para essa igreja, na questão de um despertar e avivar a sua igreja, para ter a consciência que nós somos comprados por um preço muito caro, que foi de sangue, e de alguém que entregou a sua vida por nós. Eu, refletindo sobre isso, como igreja que sou, entendi que precisa existir na igreja de Cristo, começando de mim, como essa igreja que eu sou, uma grande atenção em tudo aquilo que aconteceu para que eu fosse chamado e escolhido e comprado pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, derramando sangue naquela cruz do Calvário. E refletindo sobre isso, para preparar o corpo dessa mensagem, porque o tema, ele vem depois que o corpo está pronto, porque o tema ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que vai ser compartilhado, para que chame a atenção quando nós passarmos para o auditório, o tema que vai ser compartilhado. A igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo para viver na comunhão e na santificação. O que a gente precisa compreender muito bem, porque Deus, Ele preparou o seu corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, está claríssimo o apóstolo Paulo explicando, ou ensinando, ou admoestando, ou corrigindo a igreja de Coríntios a respeito desse corpo, aonde será a igreja e aonde a cabeça dessa igreja é Jesus. Olha o quanto hoje a gente começa a igreja, temos que entender que se eu sou essa igreja comprada, Jesus é a cabeça dessa igreja. Então os membros compostos por esse corpo, eles têm que trabalhar na sincronia da qual o Senhor determinou. Deus colocou cada um e coloca cada um na sua posição. Lembramos desse corpo que nós temos. A mão tem uma posição, a perna tem uma posição, os braços têm uma posição, a orelha, o ouvido, e a gente pode até tirar algumas conclusões mais simples e mais compreensivas, que se nós usarmos a orelha para fazer a função do nariz, está difícil. Não consegue, ela não vai funcionar. Porque ela não foi escolhida para essa função do nariz. Ela não vai poder respirar, ela não vai poder sugar alguma coisa, ou expirar alguma coisa, um odor, uma coisa ou outra qualquer, se a função da orelha não é essa a função do nariz. E aí o que é que nós vamos compreender dentro dessa temática desta noite, como essa igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, vivendo na comunhão e santificação. Porque comunhão, o mundo inteiro vive. Grupos e mais grupos vivem em comunhão. Mas a comunhão com Cristo, ela é santificada. Ela é de vida de santificação. É uma comunhão perfeita. Quando se trata de santificação, a gente quer entender que é uma comunhão perfeita. E vocês vão ouvir agora o texto que deixa bem claro todo esse prólogo a respeito de como nós, igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, para viver a vida de comunhão e santificação. E esse vai ser o tema também todo mês de fevereiro. Eu sou muito grato a Deus diante daquilo que Deus tem me apresentado no meu coração sobre a vida cristã.
ela precisa ser cumprida à risca, porque Deus é santo. A gente não pode, não existe meio santo. É como não existe meia grávida, não existe meio santo. Ou somos santos, ou não somos. Ou a mulher está gestante ou não está. Não tem meio. E isso deve, como essa igreja escolhida de Deus, sentirmos honrados, mas obedientes. E para que a gente seja obediente e tenha essa vida de santificação, é necessário deixarmos sermos doutrinados pela sã doutrina. Porque senão, irmãos, tanto eu como qualquer outro, vai ser em vão a caminhada para a igreja. Porque nós estamos na igreja como se fosse um laboratório para aperfeiçoamento. Quando uma joia que sai de uma gruta, que ela é tirada da gruta, que ela vem para dentro de um laboratório, ela vem para ser lapidada. A joia, desde lá da gruta, ela tem valor. Mas ela só vai ter muito mais valor, o valor correto, ideal dela, quando ela chega para dentro do laboratório, que ela começa a ser lapidada. Agora fugiu, né? Lapidada, quando ela começa a ser lapidada, quer dizer, transformada, que ela vai ganhando, não é? A sua forma, a forma daquele que é o dono daquela joia, a forma daquele que é o dono de nossas vidas, para se tornar esse vaso de honra, para se tornar essa joia preciosa e realmente ter o seu valor. Quando Deus nos criou com valor, nós temos valor. E nós, nesse mundo, estávamos como essa joia, lá naquela gruta que ainda precisava ser apurada, limpa, não é? Transformada, lapidada, ficar com um design bem perfeito, que quando ela fosse para a vitrine, ela ia ter um valor diferente, ela ia ser apreciada e ela ia ganhar aquele valor que realmente ela possa ter, que ela tenha esse valor. E eu fiquei analisando isso sobre minha vida cristã, como a vida cristã da Igreja de Cristo na face desta terra. O quanto a gente precisa entender que a igreja é o lugar de conserto. A igreja é o lugar de modelo, de diferença, porque Jesus é o Senhor da igreja e Ele é esse único modelo. A gente tem acompanhado a vida que Jesus teve quando o homem aqui na terra, que Ele passou por todas essas situações que hoje nós enfrentamos, mas Jesus procurou fazer somente a vontade do Pai. Jesus não fez a vontade dos homens, Jesus fez a vontade do Pai. Assim mesmo, quando ele foi interrogado em alguns momentos, ele deixou claro: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa palavra é de Deus, não é de uma denominação, não é de um líder religioso. É o que a gente precisa meditar muito. Porque essa nossa comunhão não pode ser uma comunhão comum, ela deve e precisa ser uma comunhão sobrenatural. Muitas das vezes, a gente não tem a reverência necessária de quando ouvimos a palavra de Deus. Compartilhamos com outros assuntos fora daquilo que nós temos que ouvir. Aí como podemos ser lapidados? Isso acontece em toda a igreja. É por isso que há dificuldades nas igrejas de Cristo. Porque a própria igreja viva, que é o homem, não se deixa ser mudado, porque tem suas opiniões próprias. E digo como igreja viva que eu sou, limitado, sujeito ao pecado, eu tenho procurado compreender bem, porque eu não vou estar diante de algum homem para me julgar, eu vou estar diante de um juiz perfeito. Eu como igreja e Ele como Senhor da igreja, Ele é quem vai me julgar. Onde o juízo de Deus, Ele não tem dois pesos, nenhuma medida. Ele tem um peso só, para todos nós. E isso deve me preocupar, isso deve preocupar a igreja, em buscar a sua comunhão santificada, de uma vida santa, de uma sincronia, de uma união, de um amor verdadeiro. Não apenas aquele amor por interesses. E nós vamos ouvir isso. O texto é muito forte para nós como igreja,
Porque essa palavra ela vai ser colocada na nossa frente na hora que sentarmos de frente ao tribunal de Jesus. Por isso que nós temos que ter uma atenção maior, dispensar tudo isso. E eu trago como exemplo, quando logo eu me converti, que eu comecei a ouvir a pregação da palavra de Deus, eu sentado no banco, creia que é uma verdade em Cristo que eu falo, o meu adversário ele vinha no meu ouvido tentando trazer outros assuntos, para que eu não tivesse um acolhimento daquela palavra perfeita, para que eu não tivesse um discernimento perfeito, e para que aquela palavra que ali estava sendo ministrada não entrasse perfeitamente em meu coração. No momento eu não entendia, porque eu era novo na fé, ainda não tinha maturidade suficiente, como tenho buscado maturidade cada dia ainda hoje, mas naquele tempo eu era muito mais verdinho, não compreendia muita coisa, e ele tentava me levar a isso, a pensar em outras coisas lá fora, eu dentro da igreja. E graças ao meu bom Deus, só posso agradecer sempre, que ele foi me ensinando como eu desmanchar isso. Foi orando, clamando, pedindo a Deus que Deus destruísse tudo aquilo, que não deixasse o inimigo perturbar meus ouvidos na hora do culto. Que eu tivesse uma reverência real diante de Deus, porque Deus está aqui presente. Fui pedindo, fui clamando, me ajude, Senhor, eu preciso. Eu querendo ouvir a palavra de Deus, mas aquela coisa que vinha paralelamente àquilo que eu ouvia, vinha nos meus ouvidos para poder me confundir. Foi uma experiência muito importante que eu tive na minha vida. Hoje, nessa caminhada cristã, a gente vai entendendo o quanto é importante a gente, quando chegamos na igreja, dispensar tudo daquilo que você enfrentou diariamente. Porque é muita coisa que você enfrenta. É trabalho, é casa, é comunidade, para quem tem filhos, cuidar de filhos, quem tem casamento, cuidar dos casamentos e muitas coisas. Mas quando a gente chega na igreja, a gente deixa tudo para trás e vem centrado apenas em Jesus Cristo, na sua palavra, naquilo que Deus preparou. Que é uma coisa que eu digo também como testemunho pessoal, que eu aprendi, eu agradeço muito a Deus, que tudo aquilo que eu venho ouvir na igreja é para mim. Tudo. Se algo que chega a mim, eu já estou em cumprimento, eu glorifico a Deus. Se algo que chega a mim, que eu ainda não estou em cumprimento, eu glorifico a Deus. Porque aí eu vou passar, eu vou aprendendo, ouvindo a fazer aquilo que eu preciso fazer. Essa palavra de Deus é para isso, para moldar a forma de Deus. Você vai lembrar quando Jeremias foi chamado para ir pregar ao povo de Israel, que estava num estado de rebeldia terrível. Deus primeiro manda Jeremias passar na casa de um olheiro. Ali ele ficou apreciando aquele homem fazer aqueles vasos, o homem era o dono daqueles vasos e ele fazia o seu molde. E ali naqueles vasos, naquele barro que aquele homem fazia, tinha alguns que já não tinha mais liga, já não tinha como ele fazer a coisa ficar perfeita, aqueles seus vasos. A Bíblia diz que tinha um cantozinho lá que ele jogava aqueles barros que não prestava mais, que não tinha mais liga, que não conseguia mais fazer o design daqueles vasos diante da ornamentação que ele queria. Para que Jeremias pudesse chegar para o povo de Israel e pudesse falar de que forma eles deveriam viver, e que precisava tirar aquilo que não mais fazia parte da sua vida, aquilo que não tinha mais nada a ver de se tornar uma pessoa santa e firme e segura, precisava se jogar fora, para que ele fosse feito à vontade daquele que o criou, que era o Deus de Israel. Eu não vejo diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em relação ao Deus que viveu ontem e vive hoje. Tá? Que ali tivemos uma primeira aliança, um primeiro concerto que Deus fez com o homem. E Jesus veio ser essa lei de hoje, trazendo essa graça abundante para que nós possamos ter um melhor acesso a Deus diretamente, sem precisar de todos aqueles sacrifícios que eram feitos, e aonde a lei era muito severa, Deus não deixou de ser disciplinador, mas trouxe uma forma de uma aliança melhor para que o homem possa ter acesso a Deus, arrependimento dos seus pecados,
por essa graça maravilhosa que desceu do céu, pelo sacrifício vicário que fez Jesus naquela cruz, para que a gente alcançasse o que alcançamos, que é a salvação. Mas a gente precisa entender o que é ser igreja viva. O que é ser essa igreja, esse corpo, membro desse corpo, onde Cristo é a cabeça de nossa vida, aonde Ele é quem tem que direcionar. Ainda me lembro, em relação à família, quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando, que o homem é a cabeça da mulher, quando Cristo é a cabeça do homem. Então, o homem, ele é cabeça da mulher, quando Cristo é a cabeça do homem. Aonde Cristo é a direção do homem para a esposa, para a família, para o casamento. Assim é nós, igreja viva, a igreja escolhida, esse organismo vivo, que somos nós como igreja. Vamos ouvir o texto. Lucas 10, do 25 ao 29. Lucas 10, Evangelho segundo São Lucas. Capítulo 10, verso 25 a 29, está escrito assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Amém? Que o Senhor aplique sua santa palavra em nossos corações. E nesses versos 27 e 28, fica bem claro, como igreja viva que somos, da forma que precisamos viver. Amar, irmãos queridos e amados, a Deus de todo o coração, é ter uma adoração perfeita a Deus. E que tipo de adoração? É apenas pegar um microfone? É apenas pegar um instrumento? É apenas pregar um microfone para pregar a palavra de Deus? Não. Nós podemos fazer um resumo em tudo isso, em todas essas palavras desse verso 27. Integridade como igreja escolhida. Vida íntegra em todas as áreas de nossa vida. Exemplo de vida na igreja, na comunidade, na família, no lar, no cumprimento e na obediência a Deus. Nos ministérios que servimos, nos grupos que servimos, nas organizações que servimos. Aqui está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. A igreja precisa compreender bem sobre isso. Porque aqui é o conselho de Jesus para esse homem que fez essa pergunta, esse fariseu. Não é apenas, irmãos, estarmos dentro de uma igreja local. Não apenas orar, não é apenas estudar a palavra, é muito mais. É vivenciar tudo isso. É saber que o nosso Deus é perfeito e todo-poderoso e invencível. E se nós fizermos como Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com certeza, como igreja viva, seremos uma igreja progressiva, uma igreja vencedora, uma igreja que tem vitórias em todos os seus projetos e sonhos. Porque a direção perfeita é essa. E vem uma coisa que hoje é muito difícil para a geração que vivemos, que é o segundo mandamento que Jesus Cristo deixou. E disse a esse homem: amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós nos odiamos?
Se nós não nos odiamos, nós não podemos odiar o próximo. Se nós queremos o melhor para nós, precisamos querer o melhor para o próximo. E esse melhor é essa palavra sobrenatural que desceu do céu. Caminhar por ela. Jesus foi esse enviado para abrir essa nova estrada para todo aquele que nele crê. É essa a direção perfeita para se ter uma comunhão e uma vida de santificação. Irmãos, é preciso a gente buscar mais um pouco sobre essa situação espiritual. Ah, tá bom, já estou na igreja, eu faço parte de um grupo. Eu já estou indo aos cultos. Não basta só isso. Isso é um bom procedimento, como Jesus diz a esse homem, mas é preciso mais. É preciso entender que o Deus que nos escolheu, e onde Ele é a cabeça desse corpo, onde somos membros, é perfeito, é santo, é Jesus. E o corpo, ele precisa funcionar perfeitamente. Não é com confusões ou intrigas. Porque é como hoje encontrar dificuldades. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra, outro pensa de outra. Daqui a pouco a situação está difícil. Mas o importante é compreender o que está escrito. Nós seguimos Jesus Cristo. Nós vamos ouvir algumas coisas que contraria. Mas nós seguimos Jesus Cristo. É isso que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, compreendendo a sua palavra, para vivenciar. Porque a Bíblia diz que tudo vai passar menos a palavra. Então a gente não pode deixar a palavra de lado. A gente não pode seguir uma outra palavra de um homem qualquer, de um ser humano qualquer. Mas precisamos essa que nunca vai deixar de existir. Ela vai se cumprir. É o que a gente tem que compreender bem. Nós temos um mundo hoje, na geração de agora, que trabalha contra a igreja viva do Senhor. Ele tenta contrariar, ele tenta desarmonizar, ele tenta trazer contendas e confusões. E usa pessoas que estão no nosso próprio meio, para discordar, para isso, para aquilo outro. Não é dessa forma. Dessa forma a gente contraria Deus, dessa forma a gente sai da verdade, sai da direção. Por isso que Jesus disse uma coisa importante, conhecidíssima do mundo inteiro, até para quem não é cristão. João 8,32. Até quem não é cristão sabe desse texto. Essa verdade é Cristo, que é a cabeça da igreja, que comprou essa igreja com seu sangue, e que quer essa igreja aperfeiçoada. Vamos lembrar o que ele disse em Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Tudo são palavras que a gente precisa colher como igreja. O preço foi alto. Para que a gente seja feliz, temos que olhar esse ponto. Eu quero a felicidade, então eu tenho que me tornar santo, eu tenho que andar no caminho perfeito, eu tenho que aprender com a cabeça da igreja que é Cristo, que foi Ele que me escolheu, que foi Ele que morreu por mim, que foi Ele que se entregou por mim. E Ele é a cabeça da igreja, que foi comprada pelo seu sangue. Veja quanto a gente precisa refletir muito. Essa comunhão que a gente tem dentro da igreja, ela precisa ser perfeita. Ela não pode ser invertida. Ela não pode funcionar de uma forma e outra aleatória. Não, ela tem uma forma única, que é a palavra de Deus. É somente. Eu não posso estar aqui na responsabilidade que eu tenho para desviar a palavra de Deus. E digo para todos vocês líderes, para satisfazer alguém, nós temos que satisfazer a todos pela verdade, pela palavra. Porque nós precisamos todos caminhar pela verdade. Como eu vou tentar tranquilizar alguém de uma forma errada? Eu não vou estar ajudando, eu vou estar prejudicando, eu vou estar levando mais e mais para o fundo.
E também vou sofrer consequências por estar levando as pessoas para o matadouro. Se a nossa função, não quero tratar só do pastor, viu, uma liderança de uma forma geral. Os nossos liderados estão debaixo da nossa responsabilidade. Ah, é Deus, mas embaixo do céu somos nós. Você foi escolhido por Deus para ser um líder, para ser essa igreja viva para abençoar os outros. Mas é por esse caminho que os outros vão ser vencedores também. Não pode ser diferente. Por isso que horas há contrariedade. Há horas há alguma coisa que discorda. Mas a gente tem que estar atento a isso. Não, eu amo meu irmão, e meu irmão tem que ser abençoado pela palavra de Deus. Eu sou escolhido aqui na terra de um grupo, de uma organização, ou de um ministério, mas eu tenho que organizar e levar tudo pelo dono, que é Deus, que é a cabeça da igreja, Jesus. É isso que a gente tem que despertar, gente. É isso que a gente tem que se animar. Ah, eu passei por esse momento difícil, ruim, me entristeci. Isso passa, mas você está pelo caminho certo. Todos nós nos contrariamos em uma situação ou outra, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na comunidade, na vizinhança. Eu ganhei um presente do meu vizinho. Ele botou uma camada de asfalto na porta dele, agora toda a água que vem fica empoçada na frente da minha. Que presente, né? Mas o que eu posso fazer? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A gente se irrita, tal, porque quando eu entro no carro, na garagem, mela tudo. Às vezes está limpinho, se lava, né? Trabalho, gasta o material de limpeza. Aí você vai chegar em casa, está aquela água empoçada, que alguém lá na frente deixou água. Tem um vizinho que gosta de limpar o carro, e é bom, limpe, mas a água vem e fica na minha porta. Você pode ver alguns exemplos de quando a pessoa não tem essa direção da cabeça, que é Cristo, você como igreja, a confusão gera. Eu já vi casos de morte por causa de alguma coisa, lixo na porta. Eu já vi morte por isso, casos desse. Mas veja como é bom a gente estar em Cristo, que vai suportando, né? Então, mas você encontra dificuldade no dia inteiro. É o mundo. Vamos lembrar lá de João 1 João 5,19? Sabemos que o mundo jaz no maligno. Então vai ser isso. Por isso que Jesus disse que nós não somos mais desse mundo. Olha que coisa maravilhosa a gente entender. Se o mundo jaz no maligno, mas nós não somos mais desse mundo. Nós somos a igreja viva comprada pelo sangue de Jesus. E isso vai nos dando forças para que a gente suporte aquilo que venha contrário. Não é verdade, irmãos? Então, meus amados irmãos, o princípio do amor ao próximo é ter uma vida de comunhão e santificação. Não tem outra alternativa. Esse é o princípio do amor ao próximo. Comunhão e santificação. Não é só a comunhão. Como eu vou repetir, a comunhão, em todos os lugares tem comunhão. Tem aqueles grupos reunidos, estão ali em comunhão. Mas a em comunhão, em santificação, é aquele que crê em Jesus. É aquele que é a igreja viva e onde Jesus é a cabeça dessa igreja. Essa é a comunhão perfeita, que é a comunhão na vida de santificação. E o que a gente precisa refletir como essa igreja santa, maravilhosa, escolhida de Deus. É tão bom a gente ouvir o que Pedro disse, geração eleita, povo santo, povo escolhido. Ai, como nós nos alegramos. Mas vamos declarar que somos, como essa igreja verdadeira. Vamos estar unidos, vamos viver diante do que é real, da verdade que a gente sabe que é. Eu fico muito preocupado hoje com a igreja de Cristo, na face desta terra, porque quando Jesus faz uma relação e passa para João lá no capítulo 21, no verso 8, tem naquela relação o nome lá mentira. Mentira deixa fora do reino dos céus. E lhe digo para você, na vida da humanidade, até a humanidade cristã, a mentira tem prevalecido muito. E a gente não pode viver isso, senão vai ficar fora do reino dos céus. É a relação que está lá. Foi Jesus quem fez. Então, nós temos que zelarmos por nós mesmos, como essa igreja escolhida e santa que somos. Vejo, de vez em quando, algumas pregações,
questão de trabalho, que os patrões mandam os funcionários mentir para isso e aquilo. Eu vou dizer para vocês uma vez, o meu chefe lá na Embratel, eu deixei de ter uma situação muito boa financeira, porque eu não aceitei a mentira do chefe, que era para levar para um cliente a mentira. Ele me pediu que eu fosse, porque não tinha chegado o equipamento. Ele não quis dizer ao cliente que não tinha chegado e queria que eu mentisse. Aí eu disse para ele, estou lembrado do nome dele, mas não vou falar, disse para ele que eu poderia falar para o rapaz que ele tivesse paciência, aguardasse que estava chegando, porque realmente estava chegando, mas eu não poderia mentir da forma que ele mandou que eu mentisse. Ele disse, está tudo bem, e me suspendeu dos trabalhos. Agora digo uma coisa para vocês, eu passei 1 mês e pouco que ele não passou mais serviço para mim, eu passei esse mês e pouco sem serviço e orando. Creia, no nome de Jesus Cristo, da qual nós estamos na presença, que depois desse mês e pouco, assim mais ou menos, eu acho que chegou perto de 2, chegou para nós os serviços triplicadamente. Essa é a recompensa de Deus de quem honra, de quem obedece e teme a Deus. É esse amar a Deus de todo o seu coração. Honrar a Deus diante das pelejas que você enfrenta. Ser verdadeiro, ser fiel a Deus. Por isso, da importância de conhecer a palavra. Aí vamos fazer uma pergunta para nós. Por que precisamos amar o próximo? A gente vai entender, irmãos, que o verdadeiro cristianismo é coisa comum em nossos dias. Então, muitas pessoas que se diz cristã, mas não pratica o 2º mandamento. Tem dificuldade. E eu entendo isso. É porque ele ainda não tirou o seu egocentrismo. Porque ele não deixou o seu eu entendendo que tem um Senhor. Então, esse é um cristianismo nominal. O cristianismo verdadeiro é aquele que o Senhor é a cabeça e que se faz a vontade do Senhor, porque quem comanda o corpo é a cabeça. Se fazemos assim, esse comando vem aqui do cérebro, da cabeça. É ele quem comanda. E é o que a gente precisa aprender. Nós não temos que fazer mais aquilo que queremos, porque nós temos um Senhor, e sabemos que esse Senhor é o nosso Criador, e que nos criou para viver com Ele eternamente. Por isso que nós vamos ter uma comunhão e uma vida de santificação, como essa igreja comprada pelo sangue de Jesus. Eita temazinha que tem mexido comigo esse tema. E esse tema precisa consertar cada dia mais a cada um de nós. Fazermos nós nos purificarmos cada momento, nos santificarmos cada momento. Esse tema traz para a gente um entendimento maravilhoso que alguém fez esse sacrifício e com seu próprio sangue derramado para nos lavar do pecado, para nos trazer vida, salvação. Ontem eu estive pregando em uma igreja sobre o amor de Deus. E eu preguei tudo dentro de 1 João capítulo 4. Ali tem tudo. 1 João, a primeira carta no capítulo 4. Finalizei lá no texto áureo, no 16, e falei para a igreja e perguntei à igreja, você sabe qual é a prova maior do amor de Deus? Estava no verso 17. Eu digo, vamos ler o 17. Que Deus enviou o seu Filho não para julgar a humanidade, mas para salvar. Então, meus queridos, esse amor levou Jesus à cruz, o seu Filho, para que nós alcançássemos essa vida. Essa igreja santa que somos hoje, santificada por esse sangue derramado na cruz, pelo sacrifício vicário, aonde era nós para estar lá. E Jesus nos tirou
nos inocentando através do nosso arrependimento, pelo sangue da cruz, que lava o nosso interior. Como ele diz, no último capítulo de Apocalipse 22, os 3 primeiros versos, que daqui como agora desce, a água que lava, a água que limpa, a água que purifica, a água que santifica, que é a palavra de Deus, desce do altar do trono de Deus. Nós temos, irmãos queridos, agora nesses momentos, que acreditamos por toda a escatologia, até lá desde o calendário de Abib, a gente vai entendendo muito bem que não falta muito tempo para Jesus vir, para que a gente vá para a cidade santa que está preparada para a gente. A gente tem que lembrar isso e lembrar que se nós não formos para esse lugar, os problemas serão maiores do que o que já se vive hoje nessa terra. É bom a gente lembrar disso. Poxa, chega de sofrimento, eu não quero mais sofrimento. Então eu preciso ser a igreja que tem uma comunhão em uma vida de santificação, uma comunhão perfeita. Uma vida ligada a Cristo através dos irmãos, com os irmãos. A igreja é lugar de paz, de amor, de alegria. Não é de confusão. Vocês lembram? As Escrituras dizem que o nosso Deus não é Deus de confusão. Está escrito. Então a gente tem que viver em paz, em harmonia, em alegria. Mas a gente sabe que hoje, pelo pecado que o mundo existe, vamos encontrar alguma dificuldade. Mas a gente vai buscando manter a comunhão de santificação, mantendo a comunhão perfeita, mantendo a comunhão de amor. Aí é onde nós vamos declarar quando Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu preciso que alguém me perdoe, eu devo entender que outros também precisam serem perdoados. E você sabe que nós só somos perdoados se nós perdoarmos o outro? Porque Deus é fiel. Como eu posso pedir perdão a Deus, como aquela oração modelo que Jesus deixou? Perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ela precisa se cumprir em nós. Deus vai perdoar os meus pecados porque eu perdoei aquele que me ofendeu. É essa palavra a verdade, gente. A gente sabe que tudo aqui que está escrito acontece e vai acontecer até o fim. Porque aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é o verbo divino. Quando a gente lê Apocalipse 3:20, uma parte da igreja entende que é para um convidado, para aquele que não aceitou, é para nós. A palavra de Deus é para quem crê, para quem confia. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, ele está dizendo aqui agora, nessa noite. Ele está dizendo quando a gente ouve a palavra de Deus. Quando eu ouvi ontem, mesmo eu estava pregando para mim próprio. Estava ouvindo ontem sobre o amor de Deus. Como eu aprendi, mais e mais. Como eu me avivei, mais e mais. Como eu estou me avivando. Aqui agora começa a igreja escolhida e santa. Os versos 18 e 19 lá de 1 João 4 vai falar sobre isso. Ele vai dizer o mesmo que Jesus disse lá em João 15:16. Foi eu que lhe escolhi como igreja. Foi eu que lhe santifiquei. Por isso que a gente precisa ter uma comunhão em santificação. Como igreja hoje que somos, essa igreja escolhida e santa. E a palavra de Deus traz a nós essa direção maravilhosa, essa alegria de viver tranquilo, viver feliz em meio à tempestade que o mundo vive. O mundo vive em tempestade. O mundo vive em confusão. Aí vamos lembrar de novo lá de João 17. Mas nós não somos mais daqui. Então nós não temos que estar em confusão. Porque nós estamos santificados. Jesus disse: santificai-vos na verdade, pois a verdade é a tua palavra. Então é essa palavra que nos santifica hoje, que vem nos santificando cada dia, cada momento. Que a santificação é essa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Irmãos, nós estamos aqui por uma fé.
uma fé viva, confiante, porque é por essa palavra que nós vamos para Nova Jerusalém. Aqui é o passaporte de entrada. É por essa palavra que você vai poder passar por aquela porta estreita, que a Bíblia fala, a porta estreita. É por essa palavra que a gente passa por ela. Essa palavra é a chave dos céus. É quando em prática de nossa vida ela vai abrir a porta dos céus para a gente entrar. Que é a nossa fé, que é a nossa confiança. Então, meus queridos, amados irmãos, precisamos, irmãos queridos, viver esse cristianismo autêntico. Não existe a possibilidade de amarmos profundamente a Deus e não amarmos o nosso próximo. Não tem possibilidade a isso. De amarmos a Deus e sem amar o próximo. E não amar o próximo. Não há possibilidade. Então, uma outra pergunta para a gente encerrar. Por que precisamos ser generosos? A generosidade, a gente pode lembrar de uma mulher que servia ao judaísmo e que ouvia o Paulo pregando com os discípulos lá na cidade dos Filipenses, e ela se converte ao cristianismo e de imediato ela tem uma atitude de generosidade. Lídia, quando convida eles a irem para a sua casa, para repousar, para comer, para tomar um banho, para trocar de roupa. Eles estavam exaustos, cansados. E ela acolhe ele, ela se converteu ali vendo Paulo pregando. Então, meus queridos irmãos, essa é uma atitude de generosidade. Viver o amor e a comunhão perfeita, viver a santificação, está ligado ao outro. Está ligado ao outro. Da forma que nós, irmãos queridos, que amamos mais a Deus, o meu próximo passa a ter o maior valor na nossa vida. Se eu verdadeiramente digo que amo a Deus de uma forma maravilhosa, como Jesus fala, de todo o meu coração, então eu amo muito mais ainda o meu irmão, que está aqui pertinho de mim. Olha que palavra muito importante para os dias de hoje, sabe? Como disse Jesus também na sua escatologia lá de Mateus 24, o amor de muitos esfriaria agora nos últimos dias. Olha o cuidado que a gente precisa ter. Se eu amo verdadeiramente mais a Deus dessa forma maravilhosa, então eu vou amar muito mais o meu irmão. Porque se eu amar meu irmão, eu digo a Deus que amo ele. Mas é o amor por essa verdade, seguindo esse caminho que foi aberto por Jesus, a nova estrada para chegar até a Nova Jerusalém. Irmãos, aí nós vamos lembrar do bom samaritano, não é? Esse exemplo que após ouvir a pergunta do intérprete da lei, no verso 29, né, que nós lemos aqui de Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E a gente lembra que todo esse texto dessa parábola, nós que aqui agora, tudo, igreja já conhece muito bem para a glória do Senhor e tem conhecido cada dia, muitos como religiosos, como igreja de Cristo, passou ali pelo lado, mas não deu importância. É um exemplo muito importante, uma parábola muito importante para nós hoje e agora nesses dias. Eles não acudiam àquele que precisava tanto de socorro, né? Mas esse bom samaritano, Jesus Cristo que passou ali, o acolheu e levou ao hospital, quer dizer, levou à igreja. E ali deixou tudo à ordem de cuidar bem, tudo quanto ele precisasse. E se lhe faltasse alguma coisa que eles colocassem, que na volta ele ressarcia aquilo que fosse usado para o bem daquela pessoa. É a igreja que hoje nós vivemos, é esse hospital de cura espiritual, onde Deus se faz presente para curar pelo poder da palavra, que é o remédio. E nós, esses escolhidos, como esse bom samaritano,
para cuidar, para zelar, no amor, na sinceridade, na fidelidade, na vida de santificação e uma comunhão perfeita. É o que nós vamos aprendendo. Porque não é fácil esse lado humano nosso. Todos estamos sujeitos a desobedecer a Deus, mas nós temos que nos esforçarmos para não desobedecer. Eu não gosto muito de ouvir, isso é uma coisa pessoal minha, de alguém com nome de cristão e dizer para mim que é imperfeito. Você não é completamente perfeito, mas o perfeito já entrou na sua vida. Jesus Cristo. E olhe para Jesus entrar na nossa vida, o que é que nós fizemos? Nos arrependemos do nosso pecado. Ele não entra se a gente não se arrepender. Paulo vai falar em Filipenses 3,15. E vai trazer a resposta lá que nós estamos no aperfeiçoamento, em Efésios 3, do verso 18 ao 19. E ele encerra no 19, no conhecimento da plenitude de Deus. No conhecimento da plenitude de Deus. Então, irmãos queridos, essa palavra é verdadeiramente o que disse o salmista, no Salmo 119, verso 105. É a lâmpada para os nossos pés verdadeiramente. E quando esse mesmo salmista diz no verso 11, que guardou a palavra no seu coração para não pecar. É direção para a gente. Ela tem que ser a lâmpada, ela tem que nos guiar, é a palavra de Deus, não é a do homem, é a de Deus. E guardar para que a gente não peque, para a gente lembrar da situação, não, eu tenho que caminhar por aqui, não é por ali. Alguém me mandou ir por ali, não, Jesus mandou eu ir por aqui. E é por aqui que nós temos que ir. E isso nós vamos ganhando a cada dia, esse aperfeiçoamento, até chegar a essa plenitude. Essa plenitude vai ser nesse encontro, quando Jesus vem descendo e nós vamos subindo. A Bíblia diz que as primeiras bodas vai ser nas nuvens. A igreja é ressuscitada e a igreja é arrebatada. E ali para sempre vamos viver na Nova Jerusalém. Que o Senhor, nosso Deus eterno, pela sua bondade e o amor, aplique essa palavra em nossos corações e dizemos uma coisa, irmãos, que o amor ao próximo não é uma opção não, viu, do cristianismo. Ela nos é imposta amar o próximo, não é opção. É uma ordem de Deus que devemos amar o próximo. Amém? É Paulo que vai dizer, deixa eu ler para vocês que eu já coloquei aqui, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não de quer me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O amor de Deus é o evangelho é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? A nossa irmã querida e amada Miriam Rosa Rocha vai fazer essa oração final por esta noite aqui na casa do Senhor. Vamos orar com a nossa jovem. Te agradecemos, ó Deus, por entender que somos uma igreja comprada pelo sangue de Jesus e que precisamos viver a comunhão e a santificação perfeitamente, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Proteja-nos, ó Deus, nesse nosso retorno. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias. Sobre essa igreja viva, santa, gloriosa e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente. E sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja santa, vencedora e santificada e glorificada do Senhor, diz amém e glórias a Deus.